E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Odisseia Textual. Opa, Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo criado pela Donna Tartt é isso aí? em O Pintacilgo. Um livro que, olha... Um livro que não só ganhou o Pulitzer, mas também mexeu com a cabeça de acho que muita gente, né? É verdade, o Pintacilgo te prende do começo ao fim. Nossa, total. Uma história que mistura arte, mistério, emoção. E já aviso, viu, gente? A gente vai ter bastante coisa para desvendar ao longo desse nosso mergulho. Com certeza. Para quem ainda não conhece o Pintacilgo, conta a história do Theo Decker. Isso. Um garoto que passa por uma experiência, traumática logo de cara. É. Ele sobrevive a um atentado terrorista num museu, mas, infelizmente, perde a mãe nesse evento. E essa perda marca o Theo profundamente. Essa marca, né? A partir daí, ele embarca numa jornada turbulenta, cheia de altos e baixos, e a gente acompanha a luta dele para lidar com a dor, com a culpa, a busca por um lugar no mundo. E tem um detalhe super importante nessa história toda, né? Qual? A pintura que dá nome ao livro O Pintacilgo. Ah, sim. No meio do caos do atentado, o Theo acaba levando essa pequena obra de arte com ele, e ela se torna um elo poderoso com a memória da mãe. Interessante como a Donna Tartt usa essa pintura como um símbolo, né? Ao mesmo tempo que ela representa a beleza e a arte, também carrega um peso enorme, um lembrete constante da tragédia e da perda. Verdade. E a própria descrição da pintura como presente e ausente ao mesmo tempo. Essa parte é. Já nos dá uma dica da complexidade da história, né? Sim, sim. A gente fica se perguntando qual o real significado dessa obra para Theo. O que ela representa na jornada dele. E a gente já sente o impacto da escrita da Donna Tartt logo nas primeiras páginas, né? Total. Ela te transporta para dentro da cena do atentado, Sim. com detalhes que te fazem sentir a tensão, o medo, a confusão do momento. Nossa, lembra daquela parte em que o Theo e a mãe estão buscando abrigo da chuva, momentos antes da explosão? Sei qual. A dona descreve cada detalhe. As rajadas de vento, a sombrinha frágil da mãe lutando contra a tempestade. Nossa, é verdade. As pessoas correndo em pânico. É de arrepiar. É. E a gente percebe como a autora usa a tempestade como uma metáfora, né? Um prenúncio do caos que está por vir, da vida do Theo que vai virar de cabeça para baixo. Exatamente. E quando a bomba explode, Nossa. a descrição da busca desesperada do Theo pela mãe em meio aos escombros. É de cortar o coração. É de cortar o coração. Você sente a angústia dele, a esperança de encontrá-la viva. Sim. A frustração a cada rosto desconhecido que ele encontra. Uma cena muito forte que te coloca no lugar do Theo. Te faz sentir a dor da perda de forma visceral. E é nesse momento de caos e desespero que ele se depara com a Pintacilgo e decide levá-la consigo. Um ato impulsivo, né? Totalmente. Movido pelo trauma, pela confusão do momento. E a partir daí, esse pequeno pássaro, preso à sua gaiola, se torna um fardo e um consolo pro Theo. Né? Sim. Um lembrete constante daquilo que ele perdeu, mas também da beleza que, de alguma forma, resiste em meio à tragédia. Verdade. Que a jornada do Theo não para por aí, né? Não. Ele passa por diferentes lares, diferentes cidades, sempre buscando um lugar a que pertencer, um escape da dor que o persegue. Primeiro, ele vai morar com a família do amigo, o Andy Barber, mas se sente um peixe fora d'água naquele ambiente de riqueza e privilégio. Totalmente. É como se ele nunca conseguisse se encaixar, sabe? Ele carrega essa bagagem emocional pesada, essa culpa que o impede de se conectar de verdade com as pessoas ao seu redor. E depois, ele vai parar em Las Vegas com um pai, Nossa. um cara problemático, envolvido com jogos e vícios. E essa mudança, em vez de trazer estabilidade, acaba colocando o Theo em contato com um submundo ainda mais perigoso. É verdade. E nesse cenário que ele conhece o Boris. O Boris. Um personagem que, para mim, é um dos mais fascinantes do livro. Um dos maiores. Ele é amigo, confidente, mas também uma influência negativa para o Theo, né? Introduzindo ele no mundo de drogas, bebidas e más decisões. A relação do Theo com o Boris é complexa, né? Cheia de altos e baixos. Sim. A gente vê como o Boris se aproveita da fragilidade do Theo, da necessidade dele de ter alguém por perto, e isso acaba levando o Theo por um caminho bem sombrio. Lembra daquela cena em que eles roubam bebidas e fazem uma festa no apartamento?
Ali a gente já vê o quanto o Theo está se deixando levar pela influência do Boris, se arriscando, se metendo em encrencas. É verdade. E a Dona Tartt, com a maestra dela, vai nos mostrando as consequências dessas atitudes, né? Sim, com certeza. O Theo se afunda cada vez mais num poço de culpa e remorso. E a gente, como leitores, fica dividido entre julgar e compreender as suas ações. É aquele dilema, né? Até que ponto ele é responsável pelas suas escolhas? E até que ponto ele é vítima das circunstâncias do trauma que sofreu? É uma questão que nos faz pensar bastante, né? Bastante. A Dona Tartt não facilita pra gente. Ela nos apresenta um personagem cheio de nuances, com qualidades e defeitos. E nos deixa a responsabilidade de julgar ou compreender as atitudes dele. E essa ambiguidade moral é um dos pontos fortes do livro, na minha opinião. A gente se vê questionando o que faria no lugar do Theo, como lidaríamos com tanta dor, tanta pressão. No meio disso tudo, a pintura ou pintacilgo continua presente na vida do Theo, né? Sim. Como um fantasma do passado que se recusa a desaparecer. Ela é um lembrete constante da tragédia, mas também da beleza que ele tenta desesperadamente preservar. E essa busca pela beleza, por um escape da dor, vai levar o Theo por caminhos ainda mais tortuosos. É verdade. Mas isso a gente deixa para discutir na próxima parte do nosso mergulho. Isso aí. A gente volta já para continuar desvendando os mistérios do pintacilgo. E fiquem ligados, porque a história vai se aprofundar ainda mais nos próximos capítulos. Com certeza. E cá estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho em O Pintacilgo. É isso aí. A gente viu na primeira parte como o Theo ficou marcado pelo atentado, como a perda da mãe impulsionou numa jornada turbulenta, né? Sem dúvida. E essa jornada o leva para diferentes lugares, né? Diferentes lares. Mas ele parece nunca encontrar de fato um porto seguro. Um lugar onde pertencer. Exatamente. Vimos como ele se sentiu deslocado na casa dos Barbara, apesar de todo o conforto e privilégio, né, que eles ofereciam. E a relação com o pai em Las Vegas também não ajudou muito. Longe de ser um apoio, o pai só piorou a situação, né? Introduzindo o Theo no mundo de vícios e problemas. A figura paterna, em vez de trazer estabilidade, acabou sendo mais um obstáculo na vida do Theo. Verdade. E falando em obstáculos, não podemos esquecer do Boris, né? Aquele personagem cheio de camadas. O Boris, com certeza. O Boris é aquele tipo de amigo que é ao mesmo tempo fascinante e perigoso. Ele e o Theo criam um laço forte, uma espécie de cumplicidade, mas a influência do Boris leva o Theo para um caminho bem obscuro. O Boris, de certa forma, se aproveita da vulnerabilidade do Theo, né? Da carência, da necessidade de ter alguém por perto. E isso acaba arrastando o Theo para um ciclo de autodestruição, com drogas, bebidas, más decisões. Lembra daquela cena em que eles roubam bebidas e fazem uma festa no apartamento? Lembra? Ali a gente já vê o quanto o Theo tá se deixando levar pela influência do Boris, se arriscando, se metendo em encrencas. E a Dona Tartt, com a maestra dela, vai nos mostrando as consequências dessas atitudes, né? Sim. O Theo se afunda cada vez mais num poço de culpa e remorso, e a gente, como leitores, fica dividido entre julgar e compreender as suas ações. É aquele dilema, né? Até que ponto ele é responsável pelas suas escolhas e até que ponto ele é vítima das circunstâncias, do trauma que sofreu. Exato. A gente vê como o Theo busca refúgio em coisas erradas, tenta anestesiar a dor com drogas, com amizades tóxicas, e essa busca por um escape o leva para um caminho tortuoso, cheio de erros e arrependimentos. E no meio de toda essa turbulência, a pintura o pintacilgo continua presente, né? Sim. Ela se torna uma espécie de fardo pro Theo, um lembrete constante da tragédia, da perda, da culpa. Sim, e ao mesmo tempo ela representa a beleza, a arte, a esperança. É como se a pintura simbolizasse a dualidade da vida do Theo, né? A luta interna que ele trava entre a luz e a sombra. E por falar em dualidade, a gente também vê isso nos relacionamentos do Theo com as mulheres, né? Verdade. A relação dele com a Pipa, por exemplo, é marcada por uma idealização, uma paixão platônica que nunca se concretiza. Ele a coloca num pedestal a ver como um símbolo de pureza, de inocência, mas essa imagem idealizada se choca com a realidade. E tem a Kitty Barber, né, a irmã do Andy, com quem o Theo tem um relacionamento mais próximo. Mas essa relação também é complicada, né? No começo parece que a Kitty representa um porto seguro pro Theo, mas com o tempo a gente percebe que ela também tem seus próprios traumas, seus segredos. E o Theo acaba se machucando de novo, né? Ele busca amor, afeto, mas acaba encontrando mais dor e decepção. É como se ele estivesse preso num ciclo vicioso, repetindo os mesmos erros, buscando consolo nos lugares errados. E a gente vê como a falta de uma estrutura familiar saudável, a ausência de figuras positivas na vida dele, contribuem para essa trajetória tão conturbada. E a pintura, o pintacilgo, nesse contexto, acaba representando um pouco da própria jornada do Theo.
né? Ela passa por diferentes mãos, diferentes situações, corre riscos, assim como o próprio Theo. Exato. É como se a obra de arte fosse um espelho da alma do Theo, refletindo as suas fragilidades, suas contradições, a sua busca desesperada por beleza e redenção. E essa busca, como a gente vai ver na próxima parte, leva o Theo para um novo continente, para um novo capítulo dessa história intensa e emocionante. De volta para a última parte do nosso mergulho em um pintacilgo, a gente deixou o Theo em Amsterdã, no final da parte 2, em uma situação, nossa, bem complicada. Ele estava fugindo com a pintura nas mãos, né, depois daquele confronto com os bandidos, e a gente sente a angústia do Theo, né, o peso da culpa, o medo do que pode acontecer. É como se a jornada dele tivesse chegado num ponto de ruptura, sabe? Ele precisa confrontar os seus demônios, entender as escolhas que o levaram até ali e encontrar um caminho para se reerguer. E a fuga de Amsterdã é só o começo de mais um capítulo turbulento na vida do Theo, né? Ele se vê sozinho, sem dinheiro, com a roupa manchada de sangue. Nossa. Vagando pelas ruas de uma cidade estranha. É um momento de desespero, né? De solidão, de total desamparo. E a culpa pela morte daquele homem no café o atormenta. Quem? A gente percebe como o Theo carrega esse peso na consciência, né? Como a memória daquele evento o impede de ter paz, de seguir em frente. Sem contar a angústia de ter perdido o contato com o Boris, né? É verdade. Ele se sente traído, abandonado, sem saber se pode confiar em alguém. É como se o mundo estivesse desabando sobre ele. E a pintura, o pintacilgo, em vez de ser um consolo, se torna um fardo ainda maior, né? O Theo percebe que a obra é valiosa demais para ser vendida, que a posse dela o coloca em risco constante. É como se a pintura representasse um elo com toda a tragédia que marcou a vida dele, sabe? Sim. A perda da mãe, a culpa, o medo. É uma conexão que ele tenta romper, mas que o persegue onde quer que ele vá. Ele tenta se desfazer da pintura, né, escondê-la, esquecê-la, mas ela volta para ele como um bumerangue. É como se o destino tivesse determinado a mantê-los unidos pro bem ou pro mal. É verdade. E essa busca por libertação, por redenção, leva o Theo de volta para Nova York, pro lugar onde tudo começou. Ele tenta retomar o contato com Ruby, com a Pipa, com a família Barber, buscando algum ponto de apoio, né, um refúgio em meio à tempestade. Mas as coisas não são tão simples, né? Não. O Ruby tá decepcionado com o Theo, né, com as mentiras, com o envolvimento em negócios escusos. A Pipa tá distante, inacessível, vivendo a sua própria vida. E a família Barber, que antes representava estabilidade e segurança, agora está fragmentada, marcada por tragédias e segredos. A morte do Andy, revelada de forma tão abrupta e cruel. Nossa, sim. É mais um golpe pro Theo, que se vê confrontado com a dor da perda, com a fragilidade da vida. É como se ele tivesse perdido no labirinto, sem encontrar saída, sem saber para onde ir. Mas é nesse momento de profunda introspecção, de confronto com suas próprias falhas, que o Theo começa a trilhar um novo caminho. Percebe que precisa assumir a responsabilidade dos seus atos, né? Reparar os erros do passado, buscar a paz interior. Exato. E essa busca por paz o leva a tomar decisões importantes, a romper com um ciclo de autodestruição e a reconstruir a sua vida. Ele finalmente entende que a felicidade não está em posses materiais, em relacionamentos superficiais ou em fugas da realidade. E a pintura pintacilgo, que antes era um símbolo de culpa e sofrimento, se transforma num lembrete da beleza que existe no mundo, né? Da força da arte para nos conectar com a humanidade, com a história, com a nossa própria essência. O Theo finalmente compreende que a arte tem um poder de nos transformar, de nos fazer enxergar o mundo com outros olhos, de nos inspirar a buscar a beleza em meio ao caos. E essa compreensão liberta, né, o permite seguir em frente com a consciência de que, mesmo diante das adversidades, a esperança sempre encontrará um caminho para florescer. E assim termina a nossa odisseia por O Pintacilgo. É isso aí. Uma obra que nos leva a refletir sobre a arte, a perda, a culpa, a redenção. E, acima de tudo, a busca pela beleza num mundo imperfeito. Uma história que nos mostra que, mesmo diante das maiores tragédias, a vida sempre nos oferece a chance de recomeçar, né? De encontrar a luz em meio às sombras e de construir um futuro melhor. Esperamos que tenham curtido esse mergulho com a gente. E para quem ficou com vontade de desvendar os mistérios de O Pintacilgo, o link para obter o livro está no primeiro comentário fixado. Até a próxima, pessoal. E continue explorando a beleza da literatura com a gente aqui na Odisseia Textual.